Eu recebi um número enorme aqui de perguntas. We have received a huge amount of Para questions. ver se a gente consegue responder a maioria aqui das dúvidas. Vou começar com a Ieda. Ieda, algumas perguntas vieram no sentido de fazer a diferenciação do programa de convivência e fortalecimento de vínculos com o trabalho com a creche, qual que é a diferença, a especificidade desse programa e como ele se relaciona com os demais equipamentos no território de outras pastas, de educação, saúde e assistência. Bom, muito obrigada pela questão. Ela é necessária, porque como o serviço de convivência é um serviço novo, então há uma tendência de algumas pessoas confundirem de que esse serviço ele substitui a creche. Na verdade, há uma diferença fundamental, que é o serviço de convivência, ele não trabalha com a criança sozinha, ou seja, ele não cuida da criança. Ele fortalece as relações entre cuidadores e a criança. Então, o CRAS ou o Centro de Convivência, as famílias não deixam os seus filhos lá e vão fazer outras atividades. Ela tem que estar acompanhada, principalmente a criança pequena. As crianças maiores, essas aqui, muitas vezes, no contraturno escolar, quando não tem atividades extraescolares, ela tem um tempo livre, ela pode participar sozinhas, que são as crianças acima de 7 anos. Mas as crianças de 0 a 6 anos, elas não participam das atividades sozinhas. Então, o serviço não cuida da criança. Ele é um suporte para que as relações entre o cuidador, o adulto e a criança, ela se restabeleça, se fortaleça e ali saiam relações de convivência mais fortalecidas. Então, é uma diferença fundamental. A relação com a rede de atendimento, ela é uma relação como o PAIF é orientado a fazer a relação. Qual é? O encaminhamento para vacinação, o encaminhamento para a rede de saúde, no caso, se a criança tem Bolsa Família, o acompanhamento das condicionalidades, da vacinação, do acompanhamento médico mensal. Então, tem algumas... se a criança já está em creche, então, muito das vulnerabilidades delas estão reduzidas. Então, o cuidado é mais só com a família, porque a criança, em algum momento, ela está tendo aquele cuidado. Então, é um serviço que nós estamos estruturando, essa parceria com a Fundação, eu quero registrar aqui o nosso agradecimento. Ele é fundamental para a gente definir, de fato, qual é a identidade do serviço e como é que ele pode se configurar de forma mais identificável, não é, por todas as políticas setoriais, como um suporte para que a família possa reconstruir vínculos e afetos entre seus membros. Ok. Vieram também várias perguntas no sentido da capacitação, da formação dos profissionais que vão atuar com as famílias que têm crianças pequenas. Que tipo de capacitação esses profissionais precisam ter? Quais são os desafios na capacitação desse profissional? Então, eu peço primeiro para a Lori fazer uma resposta, e em seguida, acho que a Ieda pode colocar até como um desafio aí do MDS. Um dos desafios de se treinar aqueles que trabalham com os pais é que não há programas universitários que preparem os agentes que realizam esse trabalho. Temos um longo histórico em vários países de ensinar o desenvolvimento infantil e as metodologias de cuidado de crianças, sempre em grupo. E há metodologias também para se trabalhar com adultos, para conectá-los
aos recursos comunitários na área de serviços sociais. E há programas também que ajudam os agentes a trabalhar com as crianças com deficiências ou necessidades especiais. Mas há pouquíssimo disponível em termos de programas universitários que preparem esses agentes para trabalharem com os pais em casa, de uma maneira mais parecida com o coaching, ou seja, um acompanhamento, ou um mentoring, e não um tipo de relação de instrução. Eu acho que programas como esse seriam muito mais úteis para as pessoas que executam esse tipo de trabalho nos Estados Unidos. Hoje em dia, isso é feito pelos próprios programas, é o que nós chamamos de treinamento na prática, é isso que nós temos disponível hoje. A capacitação ela é um desafio permanente no caso da assistência social. Todos os serviços da assistência social eles têm menos de 10 anos. Então, há todo um processo também de mudança cultural. Nós estamos vivendo uma mudança de paradigma no campo da assistência social. Então, a capacitação ela ainda é limitada. Existe um programa nacional chamado Capacita SUAS, que nós podemos incluir módulos para qualificar a ação das equipes que trabalham no PAIF e no serviço de convivência. Então, o fato de estar aqui, o fato de estar nos aproximando dessa discussão é no sentido de acelerar o processo de inclusão na capacitação para a atenção nessa faixa etária. Como talvez eu tenha que sair muito rápido daqui a pouco, eu queria registrar que está aqui conosco a diretora da Proteção Básica, a Léa Braga, e a coordenadora do Serviço de Convivência, coordenadora nacional, Liliane. Então, se houver alguma necessidade de esclarecimento, alguma coisa, elas vão estar durante todo o dia, e aí vocês podem se dirigir às duas. A Gabriela faz chegar até às duas algum pedido de esclarecimento, tá? Ok. Agora, aqui, uma pergunta que eu acho que está mais vinculada à Lori. Como é que vocês trabalham a questão do desenvolvimento infantil, considerando o pré-natal? Ou seja, existe dentro da metodologia aí de visitas domiciliares um trabalho com gestantes e famílias com gestantes? Em várias das visitas domiciliares e programas nessa área, a gente começa a fazer as visitas na época do pré-natal. E é um pouco diferente, porque você não consegue facilitar muito as interações dos pais com o bebê. Mas não há como evitar, você acaba aumentando a conscientização da mãe sobre a criança em desenvolvimento, ela começa a pensar mais sobre os objetivos que eles têm em relação à criança, suas esperanças e também os seus planos de como eles vão cuidar do bebê quando nascer. Então, são práticas um pouco diferentes, mas parecidas, com o acréscimo de uma ênfase muito mais forte no cuidado e na atenção pré-natal, para que as mães recebam as informações necessárias e tenham uma gravidez saudável. Também recebi aqui um conjunto de perguntas relacionado à questão do financiamento, questão dos recursos envolvidos para oferecer esse sistema. No âmbito do Brasil, como é que esse recurso federal ele é distribuído para os municípios? Como é que ele passa pelo Estado, não passa? Que tipo de recurso pode ser utilizado tanto para a formação de profissionais como para a execução do serviço em si? E no âmbito dos projetos de visitação que a Lori comentou, que tipo de financiamento, onde ele é aplicado, por organizações, por municípios, como é que se dá a parceria para a aplicação do instrumento Piccolo? Ieda pode começar e depois a Lori. Bom, no caso do serviço da assistência social, o Sistema Único de Assistência Social ele tem financiamento público, é o financiamento da Seguridade Social. Só que, no modelo do desenho do sistema, o governo federal ele tem uma responsabilidade exclusiva com o pagamento dos benefícios de transferência de renda. Então, 85% a 90% dos recursos da assistência social do governo federal são destinados à transferência direta do benefício. E o restante fica para transferências para os municípios e estados
oferecerem os serviços e fazerem a gestão. Então, tem uma fonte de financiamento que é de incentivo à gestão, que a gente chama de IGD, que é o Índice de Gestão Descentralizada, tanto para o Bolsa Família quanto para o SUAS. E existe o custeio dos serviços. Então, todos esses serviços da assistência social têm cofinanciamento federal. Então, o governo federal transfere para o município é o executor direto desses serviços. O visitador, ele vai ser, se tiver dentro do PAIF, as visitas domiciliares são feitas pelas equipes que são cofinanciadas para fazer o serviço. Então, há toda essa distribuição de competências. O que a gente precisaria avançar no Brasil, talvez fosse avançar na intersetorialidade, porque a saúde tem programa de visitação social, a assistência tem programa de visitação e a educação está desenvolvendo, em alguns lugares, também a visita no sentido de aproximar a família da escola. Então, nós precisaríamos aí fazer um exercício de articular e integrar melhor, porque você pode ter uma mesma família sendo visitado por três equipes diferentes e com a mesma finalidade. Então, isso é um esforço que nós precisamos superar, e aí esse financiamento ele seria otimizado e nós ganharíamos mais capilaridade, ou seja, chegaríamos em mais territórios e em mais crianças. Nos Estados Unidos, a situação é um tanto fragmentada. Alguns programas de visita domiciliar são financiados pelo governo federal através do programa Head Start e Early Head Start, para crianças de 0 a 3 anos. Não todos os programas incluem visitas domiciliares, muitos sim, no entanto. Há também verbas que vêm do governo federal para os estados, e os estados usam alguns modelos de visita domiciliar, às vezes ligados ao Home Start, mas também com outras parcerias como Teachers, todos aqueles que eu mencionei. E há também distritos escolares que financiam visitas para as crianças com deficiência. Alguns municípios também financiam, então há várias fontes de financiamento e às vezes é como você mencionou, às vezes você tem uma família que recebe várias visitas porque a criança tem uma deficiência e outra visita porque a família tem baixa renda e não há realmente uma integração entre os serviços ou um alinhamento entre eles e às vezes fica um pouco confuso para os pais que recebem mensagens diferentes. Eu vou fazer uma última pergunta aqui. Na fala da Lori, ela mencionou a questão do suporte da comunidade como importante para lidar, suporte à própria comunidade como um fator importante para lidar com o apoio às famílias. E aí a pergunta vem no sentido de quais são esses recursos identificados na comunidade que podem favorecer, então, fazer a diferença na promoção do desenvolvimento infantil. Os recursos disponíveis variam muito nos Estados Unidos, conforme o estado, e também conforme a comunidade. Mas esperamos que essas visitas domiciliares trabalhem em conjunto com programas de alimentação, segurança alimentar. Nós temos, por exemplo, programas de alimentação suplementar para mulheres com bebês e jovens crianças, ou seja, que ajudam a comprar alimentos, bancos de alimentos. São vários recursos disponíveis. Só para falar um pouquinho da área alimentar, e há vários outros programas que, por exemplo, tratam da questão da moradia, uma moradia instável, ou emprego, ajudando as mães jovens a terem acesso a oportunidades de treinamento para aumentarem a sua empregabilidade, para que possam dar apoio às suas famílias. Mas, novamente, falta uma integração e coordenação melhor. Em algumas comunidades, sim, é mais bem feito, e muito da integração depende
dos relacionamentos entre pessoas que se conversam na comunidade, pessoas que se conhecem, sabem para quem ligar. Vou ligar para fulano e falar, para quem que eu mando esse pai? E eu ligo para alguém que sabe a resposta. Então, os relacionamentos ainda são essenciais para fazer a coisa funcionar, porque não é um sistema que já foi constituído para facilitar e deixar bem claras quais são as relações e o acesso a recursos. Na verdade, nós estamos hoje num momento muito feliz, porque a Fundação vem discutindo bastante a questão da família e do papel do pai, da mãe, da família estendida enquanto promotora do desenvolvimento infantil. E hoje nós vamos lançar, em primeira mão para vocês, uma publicação com essa temática. Então, eu chamo aqui para falar por 5 minutos o Eduardo Marino, que é coordenador da área de conhecimento aplicado, gerente da área de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecília. Bom dia. Como a Gabriela já comentou no início dessa mesa, é muito bom ver aqui a casa cheia e também vincular esse lançamento ao diálogo que aconteceu aqui com a contribuição da Lori e da Ieda e com as perguntas que todos vocês trouxeram, né? Eu vou pedir para projetarem aqui. A Fundação, no ano de 2014, fez um esforço com apoio de consultores, especialistas, para definir uma temática para um novo programa. E essa temática foi a questão da parentalidade, da família enquanto promotora do desenvolvimento infantil. Vocês puderam ver aqui, nessa sessão, o quão importante é esse cuidado. Ontem, na fala da Maria Malta, também, quando ela diz que 75% das crianças brasileiras não têm acesso à creche e que, portanto, essas crianças estão em casa, sob o cuidado de um arranjo familiar, da família, ou de algum outro arranjo familiar. Então, quão importante é que essas pessoas que estão cuidando dessas crianças tenham uma perspectiva da parentalidade, da importância do estímulo para o desenvolvimento infantil. E a Fundação, quando inicia um programa, ela tem basicamente aí 2 caminhos que ela segue em paralelo. Um deles foi comentado aqui pela Ieda, que é uma pesquisa. Nós estamos em campo com o MDS e com a ajuda do Instituto Telos para compreender como é que se dá a dinâmica desses serviços e como é que se dá a dinâmica familiar do cuidado das crianças de 0 a 6 anos, né? E uma outra linha é uma linha que vai mais na linha de buscar uma fundamentação, né? Então, nós buscamos entender qual é o estado da arte hoje das pesquisas brasileiras, e temos aqui também um capítulo de Portugal sobre as questões relacionadas aí à parentalidade, ao cuidado que a família ou a família estendida pode dar à criança, ainda não numa perspectiva de soluções, mas bases conceituais que podem iluminar aí o desenho desse programa, né? E nós temos o prazer, então, de hoje disponibilizar esse programa, essa publicação para download, seguindo aqui as nossas premissas de sustentabilidade. A ideia é não imprimir esse material. Hoje, com a facilidade do tablet, do computador e do celular, é possível baixar essa publicação e ter acesso aí a esse conteúdo. Bom, eu quero agradecer aqui o trabalho da equipe da Fundação. Marina Fragata esteve à frente desse trabalho, em estreita parceria aqui com a Gabriela. Contamos também com uma consultora, a Márcia Lazari, que deu todo o apoio, e tivemos um apoio também fundamental da equipe de comunicação,
que nos ajudou com esse layout bonito e com todo o cuidado da diagramação desse produto. Então, agradeço aqui a mesa e a todos aqui presentes e boa leitura. Obrigada, Eduardo. Então, essa publicação está disponível para download no site da Fundação, www.fmcsv.org.br. E eu agradeço muitíssimo a Ieda e a Lori por esse tempo aqui de discussão, que foi muito rico. Muito obrigada.